Boa noite, meus amigos. Hoje vamos falar um pouquinho de miomatose, miomatose uterina. A miomatose, a gente lê na literatura que trata-se de um tumor benigno. Aí eu fico meio desconfiado, porque para mim não existe tumor que seja benigno. Você tem um tumor, não é benigno. Mas veja, o que ele quer dizer com isso é que não existe, é um nódulo que não tem relação absolutamente nenhuma com câncer, que muito, mas muito raramente vai estar associado com o desenvolvimento de um câncer, mas não que a miomatose possa se transformar num câncer, isso não. E esse câncer, esse nódulo constituído de células da muscular uterina começa a se desenvolver, a agir de forma diferente do restante e acaba gerando este nódulo. Um nódulo que, segundo a sua localização, nós poderíamos dizer que está dentro da parede. Então, ele é intramural. Ele está beirando a parede do lado de fora, e então ele é seroso. Ou ele está beirando a parede pelo lado de dentro, perto do endométrio, e aí ele é endometrial. Nós ainda podemos ter o mioma como sendo aquilo que a gente vê muito em pessoas de mais idade, uma formação de uma verruga que dá uma perninha e depois fica um redondinho, uma bolinha. Dessa forma, um pedículo. Esse pedículo pode ser externo ao útero, como pode ser interno, junto ao endométrio. Então, nós temos estas localizações. A causa exata para o desenvolvimento de um mioma ainda não está esclarecida. Sabe-se, no entanto, que ele é mais frequente nas mulheres que não tiveram gravidez. Existe um ginecologista famoso que até chegou a fazer uma frase assim, que o sangramento uterino pela miomatose são lágrimas de sangue que este útero chora por não ter ficado grávido. Olha só que romântico, que romântico. O mioma, ele tem um vínculo de crescimento, e este crescimento vai fazer com que o útero cresça, como se uma gravidez estivesse ali se desenvolvendo, não na mesma velocidade, não na mesma rapidez. Mas o útero vai crescer. Ao crescer, ele empurra o intestino, ele empurra a bexiga, e nós vamos ter a mulher com algumas alterações para urinar ou mesmo de evacuar. Mais do que isso, a mulher vai ter um peso, porque o útero aumentou de peso. A mulher, ao fazer relações sexuais, vai ter dor quando empurrado este útero. Então, a dispareunia. A mulher ainda pode apresentar cólicas durante ou mesmo fora das menstruações.
é muito comum que se fale em sangramento quando se pensa em mioma. Vejam bem, quando o mioma está localizado dentro da parede muscular, ou seja, ele é intramural, ou quando ele está colocado beirando o lado de fora do útero, próximo à serosa uterina, ele não tem relação com sangramento. O mioma só vai ter relação com sangramento, com hemorragia, quando localizado próximo à parede interna, próximo ao endométrio, que é quem descama e faz a menstruação, faz sangramento. Então, o mioma na posição endometrial, ele está relacionado, ele pode apresentar alterações de sangramento, sangramentos por mais dias ou maior quantidade, ou mesmo até hemorragias. Podemos ter com um mioma localizado na parte interna, na parte endometrial. Todo mioma tem uma resposta a um hormônio, e esse hormônio é o estrógeno. O estrógeno faz os miomas crescerem. Então, veja, toda vez que a mulher utiliza um estrógeno produzido pelo seu ovário ou tomado num anticoncepcional, ela fatalmente vai estar nutrindo, estimulando o crescimento desse mioma. No entanto, nós observamos que a mulher, quando entra na menopausa, e por isso ela não vai ter mais produção de estrógeno ovariano, ela fica só com uma pequena produção de estrógeno de suprarrenal, vindo do estrona que veio da androstenediona. Mas ela não vai ter produção de estradiol vindo do ovário, não vai ter. O que a gente observa é que com esta queda do nível estrogênico, nós vamos ter lá os fogachos que a mulher normalmente, ou na grande maioria das vezes, apresenta, mas nós vamos ter uma involução destes nódulos miomatosos. Involução. Por isso, uma paciente em torno de 45 anos de idade, não se fica muito preocupado em como cuidar deste mioma, porque ela já está às portas de menopausa e assim vai ter a redução de seu nódulo. Quais são as maneiras de se diagnosticar um mioma? Claro que o exame ginecológico vai levar o ginecologista a perceber um aumento de volume deste útero. Aumento que pode ser um aumento irregular, cheio de lombinhos, a gente usa o termo bocelado, cheio de alterações, que são os miomas serosos, tá? Mas se eu tiver um mioma intramural, eu vou ter um crescimento, mas que eu não pego estas alterações. Se eu tiver um mioma na região endometrial, eu vou ter aumento uterino, mas eu não vou ter esta sensibilidade palpatória no exame ginecológico. Então, eu tenho um aumento uterino, eu posso ter alterações menstruais, eu posso ter cólicas, eu posso ter dores, eu posso ter menorragia, mas ainda assim, eu não posso garantir que seja uma miomatose.
Quem vai nos dizer com segurança é um exame de ultrassonografia ou uma ressonância, uma tomografia. E aí vai nos mostrar direitinho a constituição da parede uterina, e dentro desta constituição da parede uterina vamos encontrar os nódulos de mioma. Nódulos, então, em qualquer das posições, podendo ser até pediculado, externo ou interno. Existe também um exame que, assim como se faz endoscopia digestiva, você pode fazer a mesma coisa via vaginal e entrando pelo orifício uterino fazer a vistoria interna deste útero. E aí você está fazendo uma histeroscopia. Aquele outro exame que injeta contraste, depois tira, chama histerossalpingografia. Histeroscopia, o exame de visualização. Então, se eu tiver, por exemplo, um mioma endometrial ou pediculado do lado de dentro, uma histeroscopia vai me mostrar esta situação. De novo, eu continuo dizendo, a histeroscopia me mostra se eu tiver interno, a palpação me mostra se eu tiver externo, mas se eu tiver esse mioma intramural, nenhum desses exames vai me mostrar, a não ser uma ultrassonografia ou uma tomografia, que vai me dizer a constituição desta parede. Visto isso, o que é que nós podemos fazer nesta situação? Veja que eu, agora com um punhado de anos de formado, a gente já não encontra mais estas coisas. Mas lá atrás, quando eu me formei, em pacientes vindas de outros estados, tipo Mato Grosso, por exemplo, a gente via naquele tempo, a gente ainda encontrava pacientes com grandes volumes uterinos, e que não eram gestações, eram na realidade de miomatose. Hoje em dia, isso já tem um diagnóstico, vamos dizer assim, mais fácil, e a gente já não vê mais casos de úteros muito grandes. Qual é o problema além do sangramento? Existe algum problema relacionado com gravidez? Existe, porque imagina que o óvulo encontrou com o espermatozoide, virou ovo, vem se dividindo e no estágio de mórula vai agregar, vai se fixar. E aí a hora que ele vai se fixar, ele se fixa exatamente sobre um mioma. Nós vamos ter problema com esta gestação. Como a gente não sabe onde ele vai nidar, onde ele vai se fixar, não podemos garantir nem que vamos ter, nem que não vamos ter, mas existe a possibilidade. Como podemos tratar a miomatose uterina? Eu vou pincelar alguma coisa do tipo assim, cirurgicamente. Cirurgicamente, nós podemos, existe um tipo de cirurgia que abre a parede uterina e tira lá de dentro este mioma, este nódulo, quer seja mais superficial, quer seja mais profundo, e você tira o mioma. Por isso essa cirurgia chama miomectomia. E aí você depois costura. Ora, se a gente faz isso,
este local que foi aberto, onde foi retirado o mioma e depois suturado, ele se refaz, ele fecha. Ele fecha através de uma cicatrização fibrótica. Ele não refaz as fibras de musculatura. Ele vai formar fibrose. Nós sabemos que fibrose não tem elasticidade. Nós sabemos que fibrose não estica. E por isso, após uma cirurgia de miomectomia, eu tenho a possibilidade de, numa gestação, ter ruptura de parede naquele ponto, porque aquele ponto ficou mais fraco que o restante da parede uterina e na distensão por crescimento, por evolução da gestação, eu posso ter problemas com esta parede. Existe ainda um outro tratamento cirúrgico mais recente e que é um tratamento aonde pela região inguinal se acessa vasos e que com um catéter se vai até a região uterina que está o mioma e se despeja uma substância que vai acabar obstruindo a vascularização daquela região. Mas se eu obstruo, eu vou fazer de fato a nível bem grosseiro, bem simplório, eu vou fazer uma necrose, uma morte daquele tecido, daquela região. Claro que esse útero vai se reparar, mas assim como da miomectomia, ele vai se reparar com fibrose. E assim como da miomectomia, esta fibrose poderá eventualmente me trazer problemas numa gestação. Um outro procedimento cirúrgico é a retirada de todo o útero, uma histerectomia. Ora, mas nós podemos ter jovens de 30 anos de idade com mioma e que desejam uma nova gestação ou que nunca estiveram grávidas e que desejam ficar grávidas. E aí? Você vai tirar esse útero? Você vai fazer uma miomectomia? Você vai fazer embolização? Veja que estas coisas são de nos deixar muito preocupados. E eu aqui quero salientar a vocês uma outra hipótese de tratamento. Essa outra hipótese de tratamento é a utilização, tratamento clínico, não cirúrgico. E essa hipótese é o tratamento com progesterona de alta dosagem. Por exemplo, gestrinona. A gestrinona é uma progesterona que, utilizada em alta dosagem, vai fazer feedback negativo com LH, vai fazer feedback negativo com FSH. E nós não vamos ter nem FSH, nem LH circulante. E aí, eu não vou ter estímulo ovariano, e por isso o meu estrógeno não será ovariano. Eu vou ter só o estrógeno lá da suprarrenal, não de ovário. Claro, não vou ter folículos, eu não vou ter inclusive ovulação, eu não vou ter gestação, possibilidade de gravidez, porque eu estou inibindo o FSH e LH lá da hipófise, eu estou inibindo o ciclo ovulatório deste ovário. No entanto, o uso desta progesterona, ela tem trazido resultados que nos deixam
estimulados, desejosos de fazer este uso, porque conseguimos ter redução, não só parada de desenvolvimento, mas inclusive redução do tamanho desses nódulos, chegando a ter uma involução uterina até um tamanho de normalidade. Demonstrado está que após a parada do uso dessa progesterona em altas doses, mesmo que isso se tenha feito por 2, por 3, por 4 anos, por 5 anos, não importa, logo após a parada do uso desta progesterona, nós temos pacientes grávidas após isso, ou seja, não vai interferir com uma gravidez futura, mas vai interferir com a miomatose, sendo aqui uma opção de tratamento clínico para aquela mulher que ainda deseja ficar grávida, ou para aquela mulher que nunca ficou grávida e tem esta pretensão, ou mesmo para aquela mulher que já teve toda a sua prole constituída, mas que diz assim, puxa, mas vai tirar o meu útero, vai ficar um vazio dentro da barriga, eu vou ficar aleijada, vai faltar alguma coisa. Claro que não vai faltar, mas é a cabeça, nós temos cabeça e a nossa cabeça é assim mesmo. Então, o uso da progesterona, tipo gestrinona, é uma progesterona de alta dosagem, ela vem embalada nos microtubetes. Esses microtubetes são feitos de uma camada idêntica à camada da bolsa de silicone mamário. A bolsa de silicone mamário, da mesmo material é feito este dispositivo, com a diferença lá da bolsa mamária é que ele é microperfurado, de forma que o líquido intercelular acaba por umedecer e trazer, e nós vamos tendo trocas, nós vamos ter fornecimento para o organismo desta progesterona até que se estabilize num determinado platô e assim ele vai se manter. Estudos conclusivos deste uso mostram que o uso de gestrinona desta forma, colocada subcutânea, vai ser necessário que o paciente substitua estes implantes num prazo de 12 meses, então uma vez por ano. Entendam bem, é possível que ele ainda durasse mais algum tempo, mas os estudos mostraram que com segurança nós temos 12 meses e por isso o indicado é que se troque estes tubetes a cada 12 meses, fazendo, lógico, os controles de evolução. Meus amigos, a respeito de miomatose, eu fiz questão de falar dela justamente para falar de progesterona, porque a mim me parece uma saída espetacular para que a gente não tenha que evoluir para uma cirurgia. Então, miomatose é exatamente isso. Em resumo, um nódulo que a literatura fala em benigno porque não dá metástase, não vira câncer, ele pode crescer. Existe uma relação genética, ou seja, as mulheres cuja mãe tem uma propensão maior por vir apresentar a miomatose. Na faixa de 25 a 40 anos de idade,
ou seja, na fase fértil, esta patologia é tão comum que nós podemos chegar até a 50% das mulheres apresentando miomatose. Não obrigatoriamente aquele útero enorme, mas nódulozinhos miomatosos. Por isso, os tratamentos foram aqui declinados e apresentada o uso da progesterona chamada gestrinona. Eu quero combinar com vocês, semana que vem devo estar viajando, então o tema para a semana que vem vai ser um tema que eu julgo muito interessante. O tema da semana que vem vai ser acne. Acne. Como eu vou estar viajando na semana que vem, penso de fazer com vocês esta semana ainda, quinta ou na sexta-feira. Vocês que me seguem vão receber o chamado. E vocês que não me seguem, se inscrevam no canal e aí vocês vão receber o chamado para quinta ou sexta-feira. E o nosso tema então vai ser acne. Eu só quero deixar, tipo assim, assista no próximo capítulo, eu só vou deixar assim para vocês. Nós vamos ver em acne que existe todo um potencial de hormônio masculino, então androgênico envolvido na acne. E aí eu fico assim pensando, ora, se eu estiver falando de um paciente do sexo masculino, ao entrar na puberdade, ao começar a produzir testosterona e essa testosterona ser transformada em dihidrotestosterona, nós vamos ter de repente algo que não havia e passou a ter um nível androgênico. É muito natural que por isso se desencadeasse, era esperado que se desencadeasse algum quadro de acne, que poderá flutuar dentro de umas acnezinhas e que vão desaparecer, ou quadros severos. Mas veja, isso no rapaz, no garotão que está entrando na puberdade, que está começando a produzir testosterona. A minha questão, a minha pergunta é, mas é só o menino que apresenta acne? E a menina não apresenta acne? Mas a menina entra na puberdade, começa a produzir os seus hormônios principais, quais são? Estrógeno e progesterona, que aliás são até antiandrogênicos. Ora, e como é que a mulher desenvolve acne? O que quer dizer quando você vê uma mulher apresentando acne? O que é que significa? Isso está dizendo, está gritando para você que aqui nós temos um outro quadro subjacente pedindo para ser cuidado.